Crianças, nossa aulinha de experiências matemáticas e hoje nós trabalharemos fração. O que é fração? Fração significa fracionar. Fracionar significa repartir, dividir um todo. Então, se eu tenho alguma coisa por inteiro e eu fraciono esse inteiro, esse todo, quer dizer que eu estou separando em partes esse todo, esse inteiro. Então, fracionar significa dividir. Dividir em partes iguais. Então, nós vamos conhecer fração, vamos compreender fração e trabalhar com fração, né? Então, a fração, ela significa parte de um todo. O todo, ele pode ser dividido em várias partes iguais, né? Então, depende da repartição. Então, eu posso compreender a fração como divisão, mas divisão em partes iguais. Vamos compreender quando nós temos, então, um todo. E vamos, então, observar o seguinte. Esse triângulo que nós temos aqui, ele é igual a o todo, o inteiro. O inteiro é a unidade. Isso aqui é um triângulo. Quantos triângulos tem aqui? Um. Então, essa unidade, ela é o todo. Ela é o inteiro. Como se eu tivesse uma barra de chocolate. Então, a tia Vilma vai tentar aqui neste espaço desenhar aqui uma barrinha de chocolate. Então, vamos lá, eu tenho uma barrinha de chocolate. Muito feia, por sinal, mas representando aí a barra de chocolate. Então, esse chocolate é uma barra. Então, eu tenho aqui o inteiro. Olha aqui, o 1 é esse todo, é esse inteiro. Então, a barra, né? A unidade, a barra, ela é o todo, ela é o inteiro. Eu posso comer essa barra de chocolate toda. Ou seja, eu comerei o inteiro, eu comerei o todo, né? Mas eu tenho um irmãozinho. O meu irmãozinho, ele também gosta de chocolate. Ele também gostaria de comer o chocolate. E como eu sou uma irmã boazinha, né? Que partilho tudo com o meu irmão, né? Não sou egoísta, não sou egocêntrica que quer tudo para mim. Então eu divido com o meu irmão. E nessa divisão, como sou eu e ele, nós somos em dois, eu divido essa barra de chocolate ao meio. Vamos lá para ver se essa divisão sai melhorzinha, porque, gente, é difícil. Eu quero dividir ao meio, tá? Difícil o tato aqui. Então, a divisão do chocolate ao meio. Então, eu tenho uma parte agora do todo e eu tenho outra parte do todo. Então, olha só. O 1 aqui, ó. Olha aqui o inteiro, que era a barra de chocolate, agora ela passou a ser dividido em partes iguais e agora então nós temos duas partes daquele chocolate. Olha só, duas partes. Porque eu dividi o todo, o inteiro, ao meio, pela metade. Então, cada uma dessas partes é uma metade da barra de chocolate. Então, eu tenho que esta parte aqui é igual a 1, deixa eu botar para cá, essa parte é igual a 1 meio. E essa outra parte aqui também é 1 meio. Aí, vamos entender por quê. E eu vou apagar tudo aqui para poder refazer e vocês, para ver se nós compreendemos
melhor. Então, nós temos a barra de chocolate, né? Que foi dividida ao meio. Essa partezinha aqui corresponde a uma parte das duas que o inteiro foi dividido. E essa outra aqui corresponde também a uma parte das duas que o inteiro foi dividido. Então, a barra de chocolate, ela é a unidade. Uma barra de chocolate, mas ela foi dividida ao meio. Então, resultou em duas partes. Cada uma dessas partes corresponde a uma metade do inteiro. Então, nós vamos representar assim, 1/2. O que isso significa? Uma parte das duas que o inteiro foi dividido. O inteiro não foi dividido em duas partes? Olha aqui, as partes, a divisão aqui do inteiro em duas partes, tá certo? Então, aqui a divisão em duas partes. E aqui, uma parte que corresponde a cada uma das partes da divisão do inteiro. Então, é igual a 1/2. Isso nós podemos olhar aqui para o triângulo. Nós não temos o triângulo que é igual a um triângulo, a unidade, mas dividido ao meio. Vamos voltar aqui para ver se eu faço melhor. Dividido ao meio, esse triângulo passou a se apresentar em duas partes. Então, essa aqui é uma parte e esta é outra parte do triângulo. Então, o triângulo foi dividido em quantas partes? Duas partes, não é? A divisão não foi por dois? Foi. Aí, então, esta parte aqui corresponde a 1/2 do triângulo, a metade. E esta outra parte aqui também corresponde a deixa eu voltar, a 1/2 do triângulo. Compreendeu, crianças? Então, nós temos que o triângulo, que era o todo, o inteiro, ele foi dividido em duas partes. E cada uma dessas partes corresponde a 1/2, ok? Então, vamos lá, limpando, e nós vamos trabalhar com o triângulo. Então, o triângulo, ele é a unidade, o inteiro, feio demais. O inteiro. Este inteiro foi dividido pela metade em duas partes iguais. Cada parte corresponde a uma parte das duas que o inteiro foi dividido. Então, isso aqui é igual a 1/2 e isso aqui é igual a 1/2. Observando, o que está pedindo para nós? A parte utilizada do triângulo é essa que está aí pintada em azul. Então, nós vamos aqui para verificar o que é que nós podemos compreender de acordo com o que está colocado aqui numericamente. Então, esse aqui é o número fracionário que representa a utilização das partes que o inteiro foi dividido. Então, nós temos que o triângulo foi dividido em duas partes. Duas partes. Então, nós temos divisão do triângulo, duas partes, não é isso? Olha aqui. Vamos ver que número fracional ele é capaz de representar numericamente aquilo que está sendo representado através do desenho. Quantas partes do inteiro dividido em duas partes foram pintadas de azul? 1, 3 ou 1 de 4? Olha, uma parte das duas foi pintada de azul ou 3 partes de 4. O inteiro foi dividido em 4 partes ou uma parte de 4. Nós temos uma parte aqui, mas o inteiro foi dividido em 4 partes? Não, o inteiro foi dividido em duas partes. Então, isso significa que o número correspondente à fração, né? A fração aqui correspondente ao desenho é igual a... Tia Vilma, tá difícil pintar a mão da tia Vilma? Então, nós temos que
1/2 do inteiro, que é o triângulo, foi utilizada aí, sendo pintada de azul. Compreendeu, crianças? Porque o inteiro foi dividido em duas partes. Ele foi dividido em duas partes. Não foi em 4 e não foi aí ocupada uma parte de 4, porque ele não foi dividido por 4 partes. Ele foi dividido em duas partes. Então, a utilização aqui representada foi através da pintura da parte em azul e, então, 1/2 é aí a parte que representa a fração ali através do desenho. Então, vamos lá para a gente poder compreender que o número fracionário que corresponde àquilo que foi utilizado na divisão do inteiro é igual a quê? A 1/2. Então, uma parte, olha aqui, uma das partes das duas que o inteiro foi dividido. Aqui, ó, duas divisões aí, né? Duas partes resultando da divisão do inteiro. Então, assim, nós temos que 1/2 é, então, a representação numérica fracional da divisão do triângulo, que é o inteiro, em duas partes e que foi utilizada uma das partes. Então, uma parte utilizada das duas que o inteiro foi dividido. Estão compreendendo, meus amores? Agora, então, vamos para a ideia do quadrado. Então, nós temos o quadrado e esse quadrado foi dividido em quantas partes? Agora, qual é o número de divisão deste outro inteiro? Esse é o inteiro, né? Então, nós temos aqui que o quadrado é o inteiro que nós estamos trabalhando, ele é a unidade, né? Pera lá, deixa a tia Vilma voltar aqui. Então, vamos lá, a tia Vilma vai voltar aqui. Então, o quadrado, ele é a unidade, ele é o inteiro. Mas esse inteiro, ele foi dividido em, aqui ó, 1, 2, e dividido de novo, 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Então, o quadrado dividido em 4 partes iguais. Quantas dessas 4 partes foram utilizadas? Então, o quadrado foi dividido em 4 partes. Quantas dessas partes foram utilizadas aí através da pintura que foi aí colocada no quadrado dividido? Quantas partes foram utilizadas? Então, nós temos que foi uma parte só que foi pintada. Então, uma parte utilizada das 4 que o inteiro foi dividido, ok, crianças? E assim vocês irão trabalhar a ideia da fração através da representação numérica, né, daquilo que está sendo mostrado aí na atividade. Então, vamos lá, tia Vilma, preciso mover isso aqui. Então, nós temos que o inteiro, né, foi dividido aí em número de partes iguais e quantas dessas partes foram utilizadas aí naquilo que está indicando a pintura em cada figura, ok? Crianças, vocês vão preencher a bolinha correspondente ao número fracionário correspondente a cada utilização do inteiro dividido aí em números de partes que vocês têm. Vocês contem, verifiquem e resolvam, ok? Agora, nós vamos para a parte 2 daquilo que vocês estão agora iniciando aí no trabalho de fração. O que é que nós temos? Nós temos para que agora vocês pintem aquilo que está representado fracionalmente
é através aí no desenho, né? Através do desenho que vocês pintem as partes utilizadas de acordo com a indicação da pintura. Então, aliás, indicando com a pintura através daquilo que foi apresentado para vocês numericamente. Então, o que nós temos aqui? A indicação da fração está dizendo para nós que 3 partes de um inteiro dividido em 4 foram utilizadas. Então, o inteiro foi dividido em 4 e foram utilizadas 3 dessas 4 partes. É isso que a fração indica. Então, nós temos o quadrado, aliás, o retângulo. O retângulo, ele é o inteiro, ele é a unidade. Olha aqui, um retângulo, como se fosse a barra de chocolate, né? Então, aqui nós temos que o inteiro é igual a unidade. Então, o inteiro é 1. Mas ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. Cada uma dessas partes corresponde a quê? Então, o inteiro foi dividido em 4 partes e cada uma dessas partes corresponde a uma parte de 4. Então, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 quartos, ou seja, 4 partes do inteiro que foi dividido aí por 4, né? Então, o que nós temos de fazer aqui? Pintar, né? Agora, as partes no desenho que corresponde à fração aqui apresentada. Então, a fração que apresenta-se aqui é 3 quartos. 3 quartos está indicando que o inteiro foi dividido em 4 partes e que 3 dessas partes foram utilizadas. Então, eu vou pintar aqui o retângulo, 3 partes das 4 que o inteiro foi dividido. Então, eu vou pintar uma, né? Vamos lá, uma parte, 2, 3 partes das 4 que o inteiro foi dividido. É isso que aconteceu? Foi. 3 partes foram aqui utilizadas. Sobrou uma parte sem utilização. É preciso fazer essa pintura contínua? Posso pintar aqui, ó, né? Então, eu tenho que... Quantas partes eu tenho aqui utilizadas desse inteiro dividido em 4? 1, 2, 3. Olha aqui. 3 partes do inteiro dividido em 4. Ok, crianças? Agora, vamos lá para as demais frações que estão aí apresentadas para que vocês representem nos inteiros divididos as partes correspondentes a cada fração, a cada utilização dessas partes que o inteiro foi dividido. E assim vocês irão proceder. Olha aqui o triângulo. O triângulo, ele foi dividido em quantas partes? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 partes, a divisão do triângulo. Quantas dessas partes do triângulo dividido em 3 está utilizada aqui, que a fração está representando? Foi utilizada uma parte de 3. Então, quantas partes eu vou pintar aqui no desenho que indica o triângulo fracionado, ou seja, dividido? E assim vocês irão proceder para que então vocês realizem a atividade, introduzindo aí fração no entendimento matemático de vocês, ok, crianças? Bom trabalho para vocês, um grande beijo!